Então vamos agora para esse problema 3.68. Aqui novamente na sexta edição. Na sétima edição. Na sexta é o 3.73. Ele começa. Seja a condição unidimensional em uma parede plana composta, suas superfícies externas estão expostas a um fluido a 25 graus Celsius com um coeficiente convectivo de 1000 watts por metro quadrado Kelvin. Na parede intermediária B, há geração uniforme de calor, a uma taxa QB, enquanto não existe geração nas paredes A e C. As temperaturas nas interfaces são T1 261 graus Celsius e T2 igual a 211 graus Celsius. E aí, supondo resistências de contato desprezíveis nas interfaces, determine a taxa volumétrica de geração de calor, QB, QB ponto, e a condutividade térmica, QB. E pede para representar graficamente a distribuição de temperatura, mostrando as características mais importantes. Então, vamos entender. Tem um esboço aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, eu tenho uma parede composta, formada por 3 materiais diferentes, tá? Cada um com suas características de condutividade e com suas espessuras, né? LA, 2LB e LC, certo? Nessa parede B, que é a parede central, existe geração de calor, enquanto que A e C não tem, certo? E aí elas estão expostas a um fluido, que eu acho é até o mesmo fluido, tá? Então, você pode pensar, é o mesmo fluido, então eu vou resolver o problema como eu fiz o anterior, né? Considerando essa simetria entre o perfil de temperatura no centro, né? O problema aqui é que eu tenho uma parede que é composta. Então, eu tenho materiais diferentes que conduzem calor de forma diferente, certo? E eu tenho uma parede no meio que tem geração, enquanto que A e C não tem. Então, isso aí torna o problema um pouco mais complexo. Certo? Ao mesmo tempo, eu ter essa geração de calor no meio dificulta para mim usar o conceito de circuito térmico, né? Porque essa taxa com geração ela depende de X, né? Então ela varia com a posição, então eu não posso usar diretamente, né? Agora sim, se eu olhar por exemplo, a convecção que está tendo da parede A para o fluido e a condição que tem da parede B para A, né, da interface onde a temperatura é T1 até A, aí eu tenho uma parede plana, sem geração de calor e uma convecção. Então, nesses dois pedaços, né, na condição desses dois meios, ela mantém uma uniformidade, certo? Ela é constante ali. A mesma coisa vai acontecer da interface entre B e C para o fluido, né? Essa condição através de C e por convecção é a mesma. Tá? Não necessariamente a que está acontecendo ao longo da parede A é igual ao que está acontecendo na parede C, mas em si elas são iguais, né? Assim, nesse trecho que eu estou analisando envolvendo A e no trecho envolvendo C, elas têm o mesmo valor ali, né? Tá. Então, como é que eu posso resolver o meu problema para tentar chegar nessa geração? A gente tem que entender o seguinte: o calor que está sendo gerado nessa parede B, ele não vai ficar retido ali, porque se ele ficasse retido ali, significaria que existiria um aumento da temperatura com o tempo. Então, meu sistema deixaria de ser permanente e passaria a ser transiente. Mas a análise que a gente está fazendo é permanente. Então, todo o calor que é gerado na parede B, ele tem que sair. Ele tem que ser trocado ou com A ou com C. Tá? Isso daí é direto da equação geral, né? Pelos termos. Se meu sistema é transiente, aquele termo é zero, o termo do lado direito, né? Ou CP, DT, DT. Então, a troca líquida, que está de um lado, vai ter que ser igual ao calor que é gerado. E aí, no caso aqui, a troca líquida se dá através de A e através de C. Então, a taxa de transferência de calor através de A mais a taxa de transferência de calor através de C vai ter que ser igual à taxa de transferência de calor
gerada em B. Certo? E aí, matematicamente, a gente vai, que são só os dados, né? Matematicamente, isso vai representar o seguinte, explicando bem o que eu estou falando para vocês, certo? A gente pegar um volume de controle, o que vai acontecer é isso, QB está sendo gerado nessa parede, passa para A, passa para C. Então, no volume de controle, eu só tenho calor sendo gerado dentro e calor saindo do volume de controle, através de A e através de C. Então, eu não tenho calor entrando, tenho calor saindo, calor sendo gerado, e não tenho calor acumulado, né? Taxa de energia sendo acumulada. Então, eu vou acabar tendo uma igualdade entre o que sai com o que entra, com o que é gerado. E aí, saindo, eu tenho menos QA mais QC, e sendo gerado QB ponto vezes o volume, já que esse termo é um termo volumar e eu quero analisar a taxa, né, a taxa desse volume inteiro da parede B que está sendo produzido ali. Então eu tenho que QA mais QC é igual a QB ponto vezes o volume. Então, para eu encontrar essa taxa de geração, eu preciso simplesmente encontrar qual é a taxa de transferência de calor através da parede A e através da parede C. Okay? E é isso que a gente vai fazer. É isso, convertendo para fluxo, para poder facilitar a vida da gente, certo? Eu não tenho o valor das áreas laterais. Então, eu vou ter que encontrar fluxo de A e fluxo de B. Ok? Só o volume sobre área, então, no final, fica QB ponto vezes R. Então, vou arranjar uma maneira de encontrar fluxo através de A e fluxo através de C. E aí, para encontrar esses valores, a ideia é fazer a análise desses trechos isolados, tá? Do circuito envolvendo só a condução a partir de A e a convecção, e o circuito envolvendo a condução através de C e a convecção. Então, vou calcular aí, nesse trecho, que é o trecho da parede A, tá? Então, aqui é a resistência da minha parede A e a resistência de convecção, certo? E aí eu tenho todos os valores, né? Só não tenho o que eu quero, que é o QA. Então, o QA vai ser a diferença de temperatura, T1 menos T infinito, sobre a resistência térmica. Tá? E aí eu tenho um fluxo de 107.272,73 watts, que é aproximadamente 107,27 kW. Faço a mesma coisa para o outro trecho, tá? E aí encontro o QC. T2 menos T infinito e a resistência total do trecho. Tá? E encontro aí 132,86 kW. Né? E aí só reforçando que eu não incluí B em nenhuma das duas análises, porque como a parede B tem geração de calor, eu não posso incluí-la num circuito térmico. Tá? Então, a minha geração vai ser o somatório desses dois valores, vezes, no caso, QB vezes zero. Então, esses dois valores divididos pelo comprimento de L. Vai fazer com que QB seja 4.002,17 kW por metro quadrado. Por metro cúbico, né? Quadrado não, por metro cúbico. Tá? Ou seja, basicamente 4 megawatts por metro cúbico de calor gerado ali dentro. Okay? Então, parte do problema está resolvido. Né? Ele quer que a gente encontre. Agora, qual é o coeficiente de condutividade? Tá? E aí, para o coeficiente de condutividade, a gente pode usar uma equação de fluxo, tá? Uma equação de fluxo para uma situação de parede com geração. Tá? Imaginando a análise, já que o fluxo depende da posição, né? Analisando numa das interfaces, seja com A ou seja com B. Porque na interface, o fluxo que está ali, ele vai ser igual ao que vai seguir, né, ao longo da minha parede que não tem geração. Né? Então, por exemplo, na interface entre B e C, o fluxo que chegou ali, ele vai ser igual ao que vai prosseguir pela parede C e depois
ser transferido por convecção para o ar. Tá? Então é isso que vai ser analisado aqui. Onde tinha x vai ser a interface, né? A distância da interface. Então, como minha parede B ela é 2LB, no centro para a interface vai ser metade. Então, seria só meu x é igual a L vezes LB. Então, quando eu substituo, a equação fica dessa forma. E aí, substituindo valores, isolando o QB que eu quero e substituindo valores, eu encontro 15,43 watts por metro Kelvin como sendo a condutividade do meu material, né, dessa minha parede B. Tá bom? E aí ele quer que a gente faça um esboço, né, das temperaturas, e basicamente o que a gente tem é isso. Minha parede B central com geração, então a curva de temperatura é uma parábola. Eu tenho a mesma quantidade de calor, ou desculpa, a mesma temperatura externamente, né, de 25 graus, mas na interface entre A e B e na interface entre B e C, eu tenho respectivamente 261 graus entre A e B e 211 entre B e C. Então, T1 tem uma temperatura maior do que T2. Né? T1 é a interface entre A e B e T2 é entre B e C. Então, esse ponto de inflexão ele vai estar mais próximo de T1. Né? Então, ele vai estar deslocado aqui para a esquerda da minha parede B. Certo? E aí, nas paredes A e C, o comportamento da temperatura linear, né? O que vai variar é exatamente a inclinação. Certo? No caso aqui da minha parede A, a inclinação ela vai tender a ter uma inclinação maior do que nessa minha parede C. Tá? Assim, eu estou aqui, eu não tenho os cálculos para a gente confirmar, né? Mas eu estou imaginando. Isso vai depender da resistência como um todo, né? A parede que tiver maior resistência vai ter um ΔT de temperatura maior. Tá? A tendência, pelo menos, é essa. Então, aí tem um esboço que a gente, pelo menos, compreende um pouco como é que está sendo a variação dessa temperatura ao longo da parede, certo? E com isso a gente é só pronto, aqui tem a determinação da posição matematicamente. E aí, basicamente, eu pego a equação da temperatura e derivo, né? E faço a derivada dela ser igual a zero. E aí eu sei que esse valor de máxima acontece num x igual a menos 3 milímetros. Então, eu comprovo matematicamente, né, essa análise que a gente fez. Tá? A temperatura está deslocada ali para a esquerda da minha origem. Né? No caso, ela está deslocada 3 milímetros.